Barcelona não é apenas um time, é representante de uma cultura, o principal representante da cultura catalã e também uma potência, não só em questão de força, mas também de títulos no mundo do futebol. Mas e se eles quisessem expandir esse domínio, se tornar literalmente um império? Essa é a ideia dessa série. Eu fiz o modo franquia Barcelona. Barcelona é tão forte e influente que ao redor do mundo existem vários times com o nome Barcelona, em homenagem, claro, ao time espanhol. E a ideia aqui é assumir todos esses times chamados Barcelona ao redor do mundo, fazendo investimento e o tornando uma franquia do Barcelona da Espanha. Como vocês podem notar, já estamos no ano 28, porque aqui eu já iniciei esse processo. O primeiro a virar franquia foi o Barcelona de Ilhéus, um time baiano que nós investimos 115 milhões e simulamos vários anos. Como vocês podem ver, hoje eles estão com 36 troféus, tem o elenco mais forte do Brasil, 80, 88, 86... E tem conquistas impressionantes como os 3 intercontinentais, 6 Libertadores, 8 brasileiros, 7 Copa do Brasil, enfim, uma sala de troféu absurda. E agora nós viajamos, mas continuamos no mesmo continente. Estamos na América do Sul, mais precisamente no Barcelona de Guayaquil. E a minha intenção é o seguinte: tenho duas propostas para você. A primeira de todas, nós vamos investir 115 milhões nesse time. Porque, mano, vai ser muito difícil bater de frente com esse Barcelona aqui. Pra quem não acompanhou o último episódio, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, mas eu deixei esse time com 16/16 de treinamento e também 16/16 de academia. Ou seja, ele está revelando excelentes jogadores e a gente consegue ver boa parte desses caras aqui são super novos. Então vai ser muito difícil bater de frente com esse time. Então nós vamos investir 115 milhões aqui, vamos deixar o nível treinamento 16/20, vamos deixar a academia em 16/20, vamos contratar bons jogadores e deixar esse elenco top, e aí sim, no próximo episódio a gente pode simular 10 anos e ver como é que vai ser esse confronto pelo domínio da América do Sul. Quem ganha? O Barcelona de Guayaquil ou o Barcelona de Ilhéus, que é o brasileiro? Vai ser curioso saber. E rapaziada, vou precisar muito da ajuda de vocês, porque 115 milhões é 500 bucks. E 500 bucks é muito caro, molecada. Bom, e pra quem não sabe, tá aí o valor, ó, 78, né? Pô, preciso da sua ajuda. Beleza, então vamos começar a nossa trajetória aqui. Bom, primeiro, vamos subir, primeiro de tudo, né? Vamos gastar os bucks. Ai, que dor no coração. Vamos trazer os 115 milhões conforme prometido. Pronto, 116.2. Nós vamos melhorar o nosso treinamento até 16/20. Por que 16/20? Eu gosto de explicar porque muita gente não sabe. No futuro, a gente vai simular 10 anos. E como é que eu vou fazer para simular 10 anos? Eu vou sair do Barcelona de Guayaquil e vou para um outro time que não tem nada a ver. Vou aqui para um time de outra liga e a gente vai observar de longe a evolução dele aos 10 anos. Quando você sai do time, a academia, o nível de treinamento, se ele estiver acima de 16, 17, 18, 19, 20, ele desce de volta para 16/20. Portanto, nessa situação nossa, não vale a pena gastar. Se você tem intenção de sair do time, na minha opinião, não vale a pena você ir até o 20/20, porque vai cair, você vai perder todo aquele investimento, tá? Eu prefiro pegar esses 45 milhões agora e investir em jovens promessas, já que o nosso nível de treinamento tá alto e vai evoluir bastante, tá? Vamos dar uma olhada na situação do time. 4-5-1, eu vou manter assim, quero pegar esse desafio de manter assim. Acho que a gente tá com... Eu vou vender Peraí, vamos ver o treinamento. Cara, a gente... Criolo, o nome do cara. Toapanta e Criolo são dois jogadores com Caramba, que da hora! Vocês já viram isso? Um cara de 27 anos com tudo isso de evolução? Não é muito comum ter assim, né? Normalmente a galera que é mais velha não evolui tão bem. Vocês já viram isso? Comenta aí. Nossa, eu já vi, mas é bem raro isso acontecer, tá? 27 anos ainda tendo 4 tracinhos de evolução. Que da hora, mano. Porque pra quem não sabe, quando o cara vai ficando mais velho, os tracinhos dele vai diminuindo, cara. E, nossa, muito bom. Gostei desse jogador. Eu vou vender esse MO aqui, que ele é fraco. Esse zagueiro também não joga muito. E agora eu acho que tá bom. É um time curto e agora a gente vai... Tudo que a gente comprar vai ser bom, que vai encher o nosso banco de reservas. Bom, vamos ver. Mano, olha... Que coincidência, cara. Olha o nome do cara. Esteban Barcelona. Não, eu tenho que trazer esse mano. 21 anos, 82 de over. Não, cara. No modo franquia Barcelona, pegando só... Não, isso aqui é muita coincidência. Pior que eu não sei quanto que ele custa, cara. Ele deve ser caríssimo. Ó, e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Pra mostrar, ó,
Um dos melhores atacantes de 75, 80 é do Barcelona de Ilhéus, pra provar que a academia dos caras tá braba. Eu não vou mexer nisso que eu não quero interferir lá. Se esse cara custa 18 milhões, o outro lá vai custar papo de 30 milhões pra gente, cara. É muito dinheiro em um atacante só, chat. Mas, mano, pelo meme, chat, eu vou trazer, desculpa. Vou oferecer 30, é muita grana, mas eu preciso desse cara, mano. Cara! 35 é a minha última pedida. Ia ser histórico trazer esse maluco pra cá. Ele deve ter uma evolução absurda, cara. Meu amigo, esse mano deve ser muito bom. Eu vou ficar de olho nele. Eu ofereci 20 nesse cara do City, Victor Stamberg. Ele veio. 79 de over. Foi muita grana, mas a gente precisa de um cara que represente. Por favor, potencial alto. Potencial bom, mas não alto. Mas tá bom. Vai ser nosso atacante titular. Agora a gente vai ter que usar... Mano, nosso time tá bem, inclusive, eu não vi. Qual é a posição do nosso elenco? Quarto melhor elenco. O over do Quito, LDU de Quito 74. Nosso time não tá muito atrás, não. Vamos reforçar esse meio campo, né? Tá fraco. Primeiro esses Schwitz, MO e volante. 2 tracinhos só de evolução. Não gostei. Esse cara aqui me chamou a atenção. E assim, ponta direita e MO. 1.7 milhão, vamos ver. 68 só é baixo, mas... Vamos ver a evolução. Estourei! Confia. E tem mais um cara que eu gostei. Mais um MO eu vou trazer. Esse cara aqui me chamou muita atenção. Ove Wolf. Ah, ele era do Barcelona? Ele era do Barcelona de Ilhéus. Não era pra eu ter trazido ele. Eu não prestei atenção nisso. Mas com certeza, quer ver? Ó? Tá vendo, chat? O Barcelona de Ilhéus tá contratando muito bem, mano. Tá revelando muito bem. Olha o cara que chegou de lá. Eu não tinha percebido. Os dois são do mesmo país. Noruega? Acho que é, né? E por fim, olha só como o Barcelona... Mano, olha como... Tá vendo? Todos os caras que eu procuro, o Barcelona de Ilhéus é um dos melhores. Só que eles estão botando tudo à venda, que loucura. Não quero interferir no Barcelona. Vamos comprar esse Dani aqui, 70 de over, 17 anos. Brabo! Nossa, mano, o Barcelona de Ilhéus só tem jogador brabo, mano. Por fim, eu vou trazer um volante. E eu vou trazer esse cara aqui, Jonas. Zagueiro e volante 3.7. Nossa, ele não é muito bom, não. É só 2 tracinhos. Ah, tá bom, chat. É isso que por enquanto ainda tá sobrando 5.5 milhão. Não precisamos, deixamos pra próxima temporada. Vamos então, como eu vou trazer 3 temporadas, né? Eu vou trazer só os melhores momentos naquele pique, senão o vídeo fica muito longo, tá? Primeiro jogo, Victor Stromberg, que eu falei que tinha uma evolução um pouco. O volante acabou de fazer o gol, 1-0, começamos bem. Recebemos 3 propostas. Vou vender ele pro Estudiantes, vou atrás de outro. Não gostei muito da evolução dele. Ofereci 10 nesse aqui, vamos ver. Sambou. 2 tracinhos que nem o outro, mas tem um over maior, então de boa, melhor. Bom, de resto é isso. Vambora. Ó, primeira final. Eu sempre monto essas tabelinhas, né, com os controles, só pra você entender, pra gente ver a evolução, acompanhar a evolução de títulos aqui com o passar do tempo. Cada coluna dessa é referente a um título, então a gente tem Série A, Série B, Série C. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu anotar os números deles agora, e depois a gente anota no final pra gente ter o acompanhamento de números. Pra vocês terem noção, olha que legal ficou aqui o Barcelona de Ilhéus. A gente fez isso, ó, e a gente acompanhou ano a ano. Ó, preenchi aqui, eles têm, eu vou mostrar pra vocês, 19 títulos da Série A, 6 Copas Nacional, só. Eles não têm nada além disso, como vocês podem ver aqui, ó. Então, vamos em busca, nesses primeiros 3 anos, no primeiro Continental. Só que temos um grande adversário pela frente, que eu vou de ataque. Contra a LDU de Quito, eles nunca ganharam esse título, vamos atrás. Eles são o atual melhor elenco, eram o melhor... não acredito. Vamos! Campeão, primeiro título já no segundo jogo. Tá aí. Vamos dar sequência. Olha o Barcelona de Ilhéus, vamos ver o time que a gente criou. Vai ser muito difícil para eles, mano. 1-0 o primeiro jogo, 0-0 no segundo. Barcelona de Ilhéus consegue mais um título com a gente fora deles. Bom, é isso. Vamos dar sequência aqui e eu vou trazendo os melhores momentos. Falei demais já. Estávamos na pré-Libertadores e o sonho do título continental vai sendo deixado de lado. E olha isso, 13 oportunidades contra 4, mesmo assim eles não conseguiram vencer. Estamos eliminados da Libertadores antes mesmo da fase de grupos. Então, sonho adiado. Mas calma que até o final a gente tem que conseguir. Momento interessante para trazer para vocês. Vamos enfrentar o LDU. Estamos empatados em 3 pontos com todos o segundo e o terceiro. E esse cara tá jogando muito bem, mas temos uma concorrência aqui pela artilharia. Tanto o segundo quanto o terceiro também estão brigando, tá? Faltou atenção na hora de contratar. Tá faltando um atacante reserva. Toda vez que o nosso amigo aqui se lesiona, é problema. Então, neutro alto porque é fora de casa e é briga pela liderança. E a gente vai perdendo, eles vão tendo a vingança lá da Supercopa. E tá lá. 7 oportunidades contra 4. O time deles assume a liderança e a gente cai um pouco.
Recebemos uma boa proposta por esse jogador aqui, ele é o terceiro reserva, 65 de over. Não tem uma evolução muito boa, vou acabar me livrando dele, tá? E aí a gente junta esse dinheiro porque pra próxima temporada o meu foco vai ser trazer um atacante reserva, que tá osso, viu? Chegamos ao meio da temporada e olha só quem... Mano, os dois, o primeiro e o segundo colocados mandando proposta pra gente, achei engraçado. E ó, estamos empatados com a LDU de Quito e o Nacional tá na briga, tá? E empatados também, esse Caicedo aqui não vai deixar a gente quieto tão cedo. Cai cedo, entendeu? Cedo. Nossa, piada horrível. E olha só quem a gente vai enfrentar, meus manos. Que timaço, hein? Esse Vitor Stenberg vai... Mano, primeiro ano dele aqui, jogador extremamente novo e tá mostrando que quer ser sim um titular e ídolo da torcida. Por falar em Barcelona de Ilhéus, vamos dar uma olhada como eles estão lá, dominando? Dominando, hein, mano? 9 pontos à frente do segundo colocado, Flamengo. Pena que não dá pra ver artilharia. Mas a gente consegue ver que eles fizeram 45 gols, sofreram só 3. É um time muito forte, cara. Quero ver quando a gente começar a pegar eles na Libertadores. Enquanto isso, a gente vai acompanhando o Barcelona do Brasil. Olha como ele tá indo. Oitavas de final, já vai passando pra próxima, pras quartas, 5-0. E olha só, jogo agora contra a LDU. E a LDU tá... Peraí, famoso guru visita, beleza? Recuperou nossos jogadores, ótimo. E o que eu ia falar? A LDU tá na cola, ó. 2 pontos só se eles ganharem. Eles ganharam o último jogo, inclusive. Eles assumem a liderança. E aí fica difícil porque a gente ainda tem um jogo com o Nacional, faltam poucos jogos pra acabar a temporada. E a gente precisa da grana porque eu tô precisando de um atacante reserva, né? Lateral direito, não temos reserva? Caramba, mano, a gente tá com 2 pontas direita, 2 pontos esquerda e não tem um atacante e um lateral direito. Ele sabe montar elenco direitinho esse Felipe, né? Bom, enfim, Vitor Stenberg vai mostrando que vai ser brabo até o fim. E olha, no jogo seguinte a gente tem uma derrota, dependeu, a LDU pode ter alcançado a gente... LDU goleia 4-0 e fica só 2 pontos, que vacilo. E aqui o Barcelona confirma a classificação para a semifinal da Libertadores, o brasileiro no caso, né? E o nosso melhor atacante foi expulso e o problema é esse, né? Ai, vamos, o Criolo lá que eu falei que ele joga bem, só que é contra o Independente Del Valle com 70... Mano, eles estão com um time muito forte, pelo menos é em casa. Se a gente perder essa, o LDU com certeza vai ganhar e a gente perde a liderança. Não podemos pipocar e não pipocamos mesmo sem nosso artilheiro. Pera, boa! Segurando bem. Mesmo sem nosso atacante principal, ganhamos. E ele deu um empata, vamos! Pertinho do título, chat. 4 pontos, hein? Deu uma folga pra nós. E pela... o El Nacional é um time semifinal, é o time que tá na terceira colocação, não pode vacilar. Acho que é partida única, Boa, Júlio Criolo. 1-0, estamos na final, hein? Provavelmente contra a LDU, né? Exato, eles golearam lá, tá? E a gente tá com um confronto acirrado contra eles. Eu vou com o atacante cansado mesmo, filho, tá maluco? Partidas finais, vambora. Essa vitória aqui nos dá o título, eu acho, hein? Vamos ver? É isso. Título da Liga Nacional no primeiro ano que chegamos. E finalizamos a temporada com o Victor. Primeira temporada dele, super jovem jogador, 35 gols, 6 gols à frente do segundo, muito bom. Finalizamos com 82 pontos, 6 pontos à frente da LDU de Quito. Não tivemos artilharia. Tivemos artilharia, mas não tivemos assistências. Na Sul-Americana tá aí os resultados. São Paulo vai ser Boca Juniors de Cali contra Tajeres, a final. Libertadores vai sendo brasileiro na final? Não. Argentino, River Plate contra o Barcelona de Ilhéus por enquanto. E o Palmeiras ganha o segundo jogo, mas o Barcelona de Ilhéus, no saldo de gols, né, no acumulado, passa. E temos aqui o grande confronto da temporada, LDU que fez frente a gente contra o nosso Barcelona. 0-0 com a mais. 3-0, campeão, domínio nacional completo, Supercopa, Liga Nacional e Copa Nacional. Boca Juniors de Cali campeão da Sul-Americana. E aqui que vai, será que o nosso Barcelona consegue manter o domínio? Um amasso, tá? Irmão, não tem como, mano, esse time é muito forte. Esse Barcelona a gente criou bem, tá, fi? No desafio, o Aston Villa leva vantagem. Será que o Barcelona consegue esse... Ele já conseguiu alguns mundiais, hein? Vamos ver como é que tá o over deles? Dá pro Barcelona, vamos ver? Barcelona campeão do Mundial. Tá doido, mano. Pra gente ganhar uma Libertadores vai ser sofrência, hein, chat? Com eles no caminho. E, mano, isso reflete dentro de campo na seleção brasileira também. Como a base deles tá melhor, provavelmente eles estão revelando muito bons jogadores. E aí tá aí a consequência. Brasil campeão da Copa América. Sabe uma coisa que eu queria saber? Será que eles vão conseguir eleger alguém como o melhor do mundo, já que a base deles está tão forte? Vamos ver como é que o Barcelona de Ilhéus foi lá do outro lado? Ó, Intercontinental, Barcelona de Ilhéus. Recopa Sul-Americana, Barcelona de Ilhéus. Copa Libertadores, Barcelona de Ilhéus. Brasileirão, Barcelona de Ilhéus. Copa do Brasil, Barcelona de Ilhéus. Os caras ganharam tudo, mano. Será que vão conseguir o melhor do mundo também?
Vamos ver, tô ansioso. PSG, artilheiro. Mano, pra ser artilheiro jogando no Brasil, o cara tem que jogar muita bola. E nada, Real Madrid dominou a premiação, melhor goleiro e melhor jogador do mundo. Libertadores foi o único prêmio que a gente deixou passar. 39 jogos, 35 gols, 1 empate, 3 derrotas. E agora vamos então pra temporada número 2, obviamente vamos continuar aqui. E vamos então para 2053, ano 29 desse save. Chat, eu preciso da ajuda de vocês. Existe algum outro Barcelona que não seja aqui na América do Sul, que seja em outro continente, pra gente fazer a próxima série? Eu não lembro, mano, se tem. Por favor, comenta aí se tem algum Barcelona. Patrício se aposenta, será que esse cara vai revelar? Porque a gente tá com uma base boa. Qual é o nome do cara? 66 de over, Castro, ponto esquerdo e atacante, tava precisando. 2 tracinhos de evolução, tá ruim o negócio. Cara, a gente tá com muita gente na ponta esquerda, eu vou vender já esse maluco aqui. Que é o que acabou de revelar, inclusive. Preciso de dinheiro, porque eu preciso comprar um atacante e um lateral direito. E vou aproveitar, vou me livrar de algum desse Topanta. Deixa eu ver. 2 tracinhos, vou me livrar dele. Tô com 4 ponta direita, não precisa de tudo isso. E o Solarzano também vai vazar, tá? Então, Topanta e Solarzano. Se bem que o Solarzano tá com 36 anos, acho mais interessante deixar ele e deixar ele se aposentar. Então, Topanta, tchau. Cara, o mais urgente é lateral direito, porque além de ter um over baixo, a gente não tem lateral direito reserva. Então eu vou gastar toda essa grana, vou ter que improvisar mais uma temporada com um ponta direita jogando ali com 72. Cara, eu preciso de um cara que seja lateral direita e zagueiro, então eu vou começar a trazer esse Antônio. Ele não vai ser muito bom, tá? Eu tenho certeza que não. Mas eu preciso de um cara que ocupe 2 posições, porque a gente só tem um zagueiro reserva. Ó, tá vendo? A gente só tem esse cara reserva, então a gente precisava disso. 21 anos, Antônio Gabriel, a evolução não vai ser muito boa, fica vendo. Tá lá, sabia. Mas é o que a gente precisa, infelizmente. Vamos economizar essa grana porque eu quero trazer um atacante, mas só temporada que vem. Esse ano vamos... esse ano a gente não vai pra pré-Libertadores, né? Nós vamos direto pra Libertadores porque a gente foi campeão. Estreia da temporada 2 do vídeo, 5-1. Recebemos uma proposta pelo lateral direito, óbvio que eu não vou aceitar, porque eu tô com um pouco... não vou aceitar, não. 35 anos, deixa ele aposentar aqui, naquele esquema a gente revela um novo jogador. Bom, a nossa zaga é fraca e a gente precisa ganhar o 2º ano consecutivo, vamos jogar contra eles, ataque. E vai virando freguês e a dominância aqui pelo Barcelona de Santa Catarina, tô brincando, Barcelona de Guayaquil, já vai sendo evidente. Mais um título para nossa galeria, Barcelona de Ilhéus, campeão de tudo, não tem como. Segunda partida, vamos ver? Não tem como, os caras é brabo. Esse ano, tomara que a gente tope com eles lá na Libertadores. Brasil e Portugal campeão da finalíssima. Sabe por que Portugal... não, se bem que... Será que o Zé Rato ainda existe? Acho que não, né, mano? Não, o Zé Rato não existe, chat, já aposentou. A gente tá em 2053, né? E tá aqui o maior objetivo dessa temporada. Libertadores, mano, por favor, cai no grupo do Barcelona. Ó, o Barcelona é a cabeça de chave do grupo A. Vamos ver, vamos direto pra ver, tô ansioso. Por favor, grupo A, quero cair no grupo deles pra jogar contra eles, vai ser da hora. Deixa eu ver. Não. Colo-Colo, Defensa e Justiça e Always Ready. Até que é fácil. Cara, o Santos pegou o campeão da Sula, tá lascado. Do Barcelona de Guayaquil. Mano, esse aqui vai ser o time a ser batido, né? Olha esse time, mano. Pelo amor de Deus. Tem um cara de 92 de over lá. Cara, a base deles não tá agindo tão bem, né? Tem poucos brasileiros. Ué, será que eles estão comprando esses jogadores? Que estranho. Cara, e faz sentido, porque teve um jogador novinho que a gente comprou de lá e não era brasileiro, né? Caramba, eles estão comprando. Eles não estão revelando, eles estão sendo o Real Madrid da vida? Em vez de ser um Barcelona que revela? Será? Vamos ficar de olho nisso? Ó, ganhamos de 3-1. Caraca, que diferente. Normalmente os times, eles deixam revelar. Cara, que da hora, mano. Gostei. O que tá me chamando a atenção nessa temporada é que a gente não tá tão vitorioso não, tá? 3 empates, 5 vitórias. Estamos tomando um sufoco aqui no campeonato. Pensei que ia ser dominância total. Olha aí, ó. O El Nacional ganha da gente, um time difícil, um time competente, e estamos passando sufoco no campeonato nacional, cara. Essa vitória talvez marque o início da nossa revolução. Ganhamos do time que estava à nossa frente, subimos a posição deixando o Independente Del Valle para trás, só que o El Nacional está 5 pontos à nossa frente. Sobre a artilharia, ele tá um pouco pior, mas calma, estamos aquecendo. Enfrentamos um artilheiro e ganhamos, boa. E agora sim, para finalizar a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, com uma goleada e tranquilão, vamos ver como é que tá o desempenho lá do Barcelona brasileiro. A artilharia, ó, já temos uma resposta, Gianfranco Villa e mais um golzinho de diferença. A gente já quase classifica já com esse resultado, tá aí os classificados, e o Barcelona de Ilhéus, louco, tiveram um empate, então um desempenho pior que o nosso. Agora nós vamos enfrentar a LDU, que tá 2 pontos à nossa frente. Eles têm algum artilheiro? Tem uma briguinha aqui com o Santiago Caicedo, ano passado foi a mesma coisa. E vai ser em casa, eu vou de ataque mesmo, o time tá um pouco cansado, mas vamos mesmo assim.
Pra roubar a posição, ficar em segundo lugar no lugar deles e a LDU virou freguês. Agora o problema é nacional que a gente teve uma derrota pra eles, precisamos correr atrás, hein? Mas em questão de saldo de gols estamos humilhando, a questão é pontos mesmo, esses 3 pontos é justamente a vitória que eles tiveram sobre a gente, a única derrota que a gente tem no campeonato. E o desespero dos caras é tão grande que eles estão tentando me contratar pra ver se tira a gente daqui, mas não vou, pelo amor de Deus. Um pontinho só de diferença é realmente tão desesperado. Chegamos nas oitavas de finais, primeiro jogo contra o Oriente Petroleiro 3-0 e o Barcelona de Ilhéus vai ganhando do Colo-Colo 2-1. Estamos nas quartas da Copa Nacional e eu quero mostrar isso aqui. Conseguimos conquistar o nosso lugar que é de direito, né? Nosso time é o melhor, 57 pontos, 2 pontos à frente e também conseguimos recuperar a artilharia. Tô precisando de alguém pra liderar as assistências, hein? Tô pensando em trazer esse Luiz Alfredo aqui pra nós, fi. Mano, tá faltando o cara pra ajudar mais ali nos toques e tal. Na Copa Nacional não temos o artilheiro, mas eu tô poupando jogadores pra Copa também. E eu poupei o atacante titular e esqueci que era jogo único. Com a mais, tá bom. Pô, mano, viajei, na moral. Quase tomamos sufoco, classificamos. Segundo jogo da Libertadores, oitavas de final. Cara, tranquilo, classificado, né? Ai, será que a gente vai pegar 6-1 também, Barcelona, agora? Deixa eu ver. Rolou, chat, rolou. O encontro entre Barcelonas nas quartas de final. As franquias se colidem, chat. Vai ser da hora isso aqui, tá? O cara preferiu ir pro Al Nassr do que vir jogar. Se bem que é Equador, né? Tudo bem. Mas caraca, hein, mano? Que bizarro. O cara tá no Al Nassr. Esteban Barcelona. Ô, vem pra nós, Barcelona. Na moral. Nossa, ele já tá com 23 anos? Cara, o tempo passa rápido, né? E aqui contra o El Nacional, segundo colocado. Se ganharmos essa aqui, não. Quando ganhamos essa aqui. E aí acabou o campeonato pra eles, tá? 4-2, 5-2, acabou o campeonato, doidão. Abrimos quantos pontos? 5 pontos. 5? E 5 pontos de diferença. Primeiro jogo dos Barcelonas e a gente vai tomando um cor. Calma, tamo vivo. Ah, pior que o próximo jogo é fora de casa. 3-2 pra... Cara, confronto de Barcelonas vai ser jogaço. Ainda temos outra partida. E ainda nesse meio tempo temos um jogo contra o... Vamos poupar o atacante, né? Porque é mais importante ele jogar contra o Barcelona. Vai ser lá no Brasil, fora de casa, e esse jogo contra um dos times que estava brigando pelo título. Já não tem mais briga, né? Acabou a temporada, 5 pontos por segundo. E agora é a hora, hein, chat? Agora é a hora. O melhor elenco possível tá dentro de campo. Esse lateral, hein, mano? Ai, brincadeira, hein, chat? Eu sou mais colocar o lateral de função aqui mesmo pra jogo, tá? Neutro, pressão alta, é fora de casa, vambora, um gol de diferença, vamos. Ah, vamos, empata, vira, não dá. Mano, próximo ano a gente tenta de novo. Mas hoje já batemos de frente no primeiro jogo. Barcelona já mostrando que vai ser difícil bater neles. Chegamos à semifinal da Copa Nacional. E temos aí o confronto contra o Alcas. Provavelmente vamos ser campeão também, né? Campeões da Liga Nacional pelo segundo ano consecutivo. Dominância. O Barcelona o brasileiro, no caso, vai passando pra final. E vai ser uma final brasileira. Palmeiras contra Barcelona. Copa Nacional final. Mas recebi 5 milhões, aí beleza. Só que vamos dar uma olhada como é que o brasileiro está na Liga Nacional. Meu Deus, que amasso. 105 gols feitos, mais que o dobro do que o segundo, que é o Palmeiras, que eles vão enfrentar na final da Libertadores. 6 gols sofridos, meu amigo, um amasso absurdo esse time. Continua 80, 86, 86. Cara, eu acho que nesse episódio a gente não vai conseguir bater de frente com eles. E também ninguém vai conseguir bater de frente com o território nacional, que a gente já dominou, né? Eu vou tentar trazer aquele Barcelona pra cá, fi. Se o Barcelona vier, eu faço uma dupla de ataque. Se bem que a gente precisa de reforçar a zaga, não tá tão boa. Bom, campeões aí da Copa Nacional, Botafogo campeão da Sul-Americana contra o Boca. E agora o jogo que a gente quer saber, Palmeiras e Barcelona de Ilhéus, não tem como, né, viado? Ano passado eles foram campeão intercontinental, será que vão conseguir de novo? Não tem como, Chelsea campeão. Ganha. Liverpool eliminado! Que loucura, irmão. Deixa eu só ver quanto que tá o over do Liverpool. Aí é loucura. Aí esse save não tá normal, não. Olha isso aqui, o ataque dos caras. É por isso que o Barcelona perde esse mundial? Não perde. Campeões. Cara, 2 anos consecutivos sendo campeões. Opa! Copa de Mundo dos Clubes, a gente conseguiu se classificar. Vamos enfrentar. Mais uma chance pra enfrentar. Se bem que, mano, tem tanto time aqui. Vamos ver como ficou o nosso grupo. O Sun, que eles acabaram de ir pra final e eliminaram o Liverpool. Não tem que tomar cuidado, não vamos ser desumildes. Nosso time dá pra passar. Dá pra passar em segundo, hein? Dá pra passar em segundo de boa, mano. Bora. A gente fez frente ao Barcelona do Brasil, hein? Vamos ver se a gente consegue. Goleada, começamos bem. Esse jogo também tem obrigação, caso a gente queira a vaga, a gente precisa ganhar. Empate pra gente é ruim. Empate pra gente é ruim. Péssimo. 5 oportunidades contra 1. A gente tem que tomar cuidado com o Colo-Colo. Ele tá com -3. A gente vai... Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Se eles ganharem, eles vão a 4, mas só se eles golearem o Ulsan.
Mas não vão golear. Bom, vamos tentar uma vitória aqui. A gente depende do resultado dos caras, hein? Neutro, alta, empate tá bom. Empate tá bom. Aí tamo fora. Calma. Só eles não ter goleado. Ganharam, mas não golearam, então nos classificamos com o saldo de gols. Ah, vamos pegar logo eles de novo, mano. Oitava de final, acabamos de bater de frente. Cara, eu vou usar energia, né? Vamos recarregar as energias aqui. Putz, esse lateral direito, toda hora que precisa dele, mano. Mano, no último jogo do Barcelona de Guayaquil, lá no Barcelona brasileiro, ele ficou fora, agora de novo. Eu não vou jogar não, tá, chat? Eu sei que é uma oportunidade há 4 anos, mas não vou jogar não. Cara, neutro alto não deu certo, vamos no neutro normal. Vamos, Vitor Starnberg, sei lá. Você é o cara, você é o craque do time, vambora. Não tem como, mano. Não tem como. É muita diferença. Vamos ver quem passa aqui, vamos ver se o Barcelona consegue ser campeão do mundo. Passou do River Plate, o Barcelona brasileiro. Vai, eliminado pelo Real Madrid, doidão. Vocês não são tão bravos assim não, hein? Caraca, olha o over do Real. Doidão, o Real vai passando. O Liverpool vai sendo eliminado na semi de novo, né? Porque também no Continental foi eliminado. A gente perdeu pra um time forte, pô. Bayer Leverkusen e Real Madrid campeão. Cara, o Real Madrid é outra parada, né? E o Barcelona também não é tudo isso não, hein, o Barcelona brasileiro. Barcelona brasileiro, campeão da Copa Continental. A gente nem tá prestando atenção no Barcelona original, né? Verdade, vacilei, deveria estar prestando atenção neles também. Só que, mano, com o Real Madrid na competição lá é difícil, né, chat? Campeão da Libertadores, Barcelona de Ilhéus, campeão do Brasil, do Brasileirão. Cara, o último time dessa missão vai ser o Barcelona original. Aí a gente vai ver os Barcelonas dominando o mundo. Ia ser muito da hora. É isso, mano. O melhor do mundo vai ser do Real. Será que... Mano, eu queria que tivesse alguém do Barcelona de Guayaquil em algum momento. Real Madrid dominou. Dominou tudo. Caraca! Dominaram tudo. Cara, e o mais da hora é que no mundo em que temos o modo franquia Barcelona, o Real Madrid tá dominando. Então a gente tem que acabar com essa hegemonia. O Real Madrid é inimigo da nossa franquia, hein, mano? Olha que legal, sabe? A gente contratou 2 jogadores noruegueses, faz sentido a gente receber convite deles, né, da seleção. Mas enfim, vamos lá para a terceira e última temporada desse vídeo. Manuel Cruz aposenta, vamos ver como que tá a nossa... 2 aposentados, um tal de Ortega chegou e um tal de Vinicius. Nossa, Vinicius vai chegar ao final da temporada com 72, 73. Acho que eu vou confiar nele. A gente tá com 3 goleiros, precisa disso aí não, hein? Acabar vendendo um, que é o Moreno. Calma, Moreno. Se bem que não, deixa ele aí, porque ele é velho, ele vai aposentar daqui a pouco. Vou trazer esse moleque aqui, 17 anos, da Inter e ainda MO, 4 milhões. Bonzinho, não é excelente, mas tá bom. Dá pra trazer esse aqui, não vai ser ruim não, hein? Arsene. Vai, tem o over alto, vai. Bom, não foi excelente, mas tá bom. Aí já temos 2 atacantes que vão evoluir bem. E aí, como é o último ano, a gente já deixa um legado aqui de jogadores bons que vão evoluir. Tá aí, 5-1, 51. Na moral, vamos se livrar desse cara aqui, pelo amor de Deus? É o pipoqueiro lá, lateral direito. Vou atrás de um melhor. Toda hora que eu preciso, o cara não aparece. Só que a gente vai perder o over, hein? Vou trazer esse aqui, Não acho que vai ter uma evolução boa. E depois vou trazer um cara mais velho com o valor que a gente tem. Por favor, tem uma evolução boa, Gamarra? Péssimo. Só 2 tracinhos. Gastei todo o meu dinheiro pra trazer um de 78 de overall. 34 anos. Daqui a pouco aposenta e revela um jogador. Eu não vou estar mais aqui também. E aí a gente deixa a nossa zaga melhor do que tava. Supercopa, final. Agora começa o domínio, né? 5-1 de novo, esse cara foi na final da Copa, né? E a gente acaba sendo campeão, 7-1. Barcelona de Guayaquil também faz a obrigação deles por lá e são campeões com 5-0 de diferença. Mas na Copa do Mundo vocês pipocaram. Deixa eu ver quanto que eles estão de over agora. Caiu, né? Era 80 de defesa, eles estão piorando, hein, chat? Estão piorando. E o Barcelona, segundo melhor elenco, 83, 86. O Real Madrid é forte. Fase de grupos da Libertadores, os grupos vão sendo determinados, vamos ver se a gente é cabeça de chave, não vai dar pra cair no mesmo grupo que o Barcelona brasileiro, né, porque eles também são cabeça, e esse é o nosso grupo. Vamos ver qual é o grupo do Barcelona brasileiro? Tá aqui, dá pra passar de boa, hein, mano. Estreia na Libertadores esse ano, perdendo. Aí é ruim, hein, chat. E aqui na Liga Nacional, tranquilaço. 3 pontos de diferença, não perdemos nenhuma, vamos manter assim. Contra o Botafogo, o segundo jogo, precisávamos ganhar e ganhamos. E Vitor aparecendo, o craque do nosso time, hein? Segundo lugar por enquanto. Olha que legal quem mandou proposta pra gente. O Barcelona de Ilhéus, que é o nosso amigo, o crioulo, né? Que foi grande, que evoluía. Vamos ver como é que ele tá. Será que ele tá evoluindo ainda? Tá com 2 tracinhos só agora, 29 anos. Caraca, aquela minha teoria lá pode ser verdade. Lembra que eu falei pra vocês? Vamos observar aqui, Esse Barcelona é pique Real Madrid, velho. Não é pique Barcelona, não. Eles estão em segundo.
Cara, eles estão precisando, hein? Eu vou ajudar vocês, mano. Eu só vou ceder o jogador só pra ajudar vocês. Olha, eles não têm ponta direita titular, eles estão tentando um reserva, certeza. Porque lembra que eu falei que tem pouco brasileiro, apesar deles ter uma academia alta? Com certeza é por isso, mano. Eles ficam comprando jogador em vez de formar. Vou te ajudar, mano. Vou te ajudar. Me dá esse dinheiro que eu tô de boa aqui no meu Liga Nacional. Você tá sofrendo? Nós é Barcelona, nós é parceiro, né? Apesar de ser rival, nós é parceiro. Então vou te ajudar sim. Pode ir, pode ir. Também é um jogador mais velho, com essa grana contratar alguém bem. Ponta esquerda melhor. Vai lá. Faz uma boa campanha, ajuda eles, mano. Então ele sai de uma franquia e vai pra outra. Isso foi muito legal. Eu vou atrás do meu ponta direita, né, agora. Dá pra trazer esse Ponce, 25 anos, mais novo. Ponta esquerda e direita também, então a gente fica numa boa. Um ponto só de... eles vacilaram, podia até atrás desse maluco, é o mesmo perfil, né? Deixa eu ver quanto que ele tá de evolução. Melhor... Mano, Barcelona de Léo, vocês estão contratando mal, hein? Com a grana que vocês me deram, eu contratei um cara no mesmo perfil, mais novo, com 1 ponto só de diferença. Vingança, hein? Segunda rodada da fase de grupos. E o primeiro eu perdi pra ele, só que agora é em casa. Caraca! Perdemos 2 vezes pro Universidade do Chile, mano. A gente vai sendo eliminado da primeira fase, doidão. Próximo jogo é decisivo. Vamos ser contra o Botafogo. Essa é a minha proposta, eu vou ajeitar todas. Botafogo briga pela liderança, hein? Se a gente perder essa aqui, estamos fora da Libertadores. Vamos embora em casa. Aí não tem como. Decidindo aí a fase de grupos, no final 5-2, com isso a gente assume a segunda posição. E acabou, mano, fase de grupos classificados, tomamos um sufoco, apanhamos muito do Universidade de Chile, estamos na segunda posição. E o Barcelona brasileiro, pra variar, passa no grupo também. E olha esse amasso aqui, estamos enfrentando o segundo colocado, ganhamos deles, ampliamos a distância, que não era pouca, e agora passou a ser de 13 pontos. Doideira. A artilharia não é nossa, o Caicedo finalmente pegando a vingança dele. E aqui a gente... Olha, assistências, mano, a gente nunca consegue. Tô curioso pra ver também como é que está o Barcelona original, né? O Barcelona da Espanha. Tá aqui, mano, não consegue bater de frente com o Real Madrid. 7 pontos de diferença. Um time forte, tá? Quando a gente for pro Barcelona final, a gente pode tentar pegar os melhores jogadores da franquia. Pega os melhores do Barcelona de Santa Catarina, Guayaquil, eu sei, eu tô ligado. Pega os melhores do Barcelona do Brasil, de Ilhéus lá, e mais os Barcelonas que a gente for pegando, a gente vai pegando os melhores jogadores, monta um super time no time final, derrota o Real Madrid e encerra a live, a série. O que vocês acham dessa ideia? Vai ser da hora, mano? Aí a gente pode fazer isso em live, inclusive, a temporada final. Ia ser legal. Libertadores, primeira partida dentro de casa, Estudiantes vai tomando e 3-1. Na segunda partida, fora de casa agora, goleamos, 6-2 no acumulado. E o Barcelona brasileiro elimina o Santos, 2-0. Campeão com várias rodadas de diferença, fica olhando, 16 pontos, falta muito jogo ainda e mesmo assim já campeão. Vamos enfrentar o Palmeiras, que foi vice da Libertadores na temporada passada, vamos ver um bom teste pro nosso nível. Falta poucas partidas. Palmeiras fora de casa, vamos respeitar os caras, né? Neutro alto ainda tem a segunda partida, em casa a gente resolve qualquer coisa, vambora. Mas aqui a gente vai ganhando, mostrando empate. Em casa, como eu falei, a gente resolve. Com uma expulsão pro segundo jogo contra o Palmeiras, tomara que não faça tanta... acho que foi expulsão lá na Liga Nacional. Agora ataque, né? Precisamos ganhar. O Barcelona foi campeão em cima deles, a gente precisa manter a tradição, vambora. Isso. Nossa, vai ser jogão. 1-1, vamos passar nos pênaltis então. Vamos! 10-3. E o Barcelona passou do Atlético Mineiro. Vamos nos encontrar na final? Só na final, por favor, pra ficar emocionante pro última partida da temporada. Mano, vamos enfrentar o Nacional na semifinal, então vamos enfrentar, se passarmos, e se eles passarem também, né, não podemos ser arrogantes, podemos pegar um Barcelona na final da Libertadores, o que seria muito legal pra última temporada, hein, mano. Eles vão enfrentar o América de Cali, vamos de ataque. Primeiro jogo em casa, a gente tem que sair daqui com a vitória, mais gols, não. 2-0, tá bom. E a artilharia da Liberta? Ô, louco! Briga entre Barcelonas. E como é que tá o Barcelona lá? Nem acompanhei. Nem vi. Acho que ele tá ganhando de 1-0. Eu vi de relance. Vamos ver no Brasil como é que tá a situação? Não tem como, né, mano? Foi só uma ilusão lá. Vamos ver aqui. E na La Liga não tem como, mano. A nossa missão é tornar o Barcelona da Espanha melhor que o Real Madrid. Mas, por enquanto, não dá jogo, cara. Os caras jogam muito lá. Vamos oficializar aqui a nossa vitória. E o Barcelona vai passando por um gol lá também.
Aqui é só manter, beleza? E é isso. Por enquanto vai ser no final da Libertadores, Barcelona contra Barcelona. E é isso mesmo. Mano, que da hora. Na última temporada a gente vai fazendo uma final entre Barcelonas. E temos uma final aqui antes pra passar, que é contra a LDU. Valendo Copa, a gente ganhou todas as Copas. Vamos manter invencibilidade nessa série. Todas as Copas nacionais, todas as ligas nacionais foram conquistadas aqui pela gente. Beleza, agora o mais importante. O Sport foi campeão e agora vamos jogar contra o... Vou usar energia pra todo mundo ficar 100%. E eu vou jogar esse jogo. Barcelona contra Barcelona. Já tivemos um confronto e eles eliminaram a gente lá. Só que agora é final, doidão. Eles estão escalando o cara que eu vendi pra eles? É isso. As franquias se encontram na final. O domínio é nosso. E olha que a gente tá perto deles de over, tá? E vambora, vamos jogar. Jogando essa partida contra o Barcelona de Ilhéus. Um confronto entre os dois times que a gente investiu 115 milhões. 230... Ah, meu Deus. 230 milhões aqui no meio, hein, mano? Infelizmente a gente não tem ninguém na marcação. O cara chega, tentei o carrinho, ele deu um carrinho totalmente paia, meu Deus do céu. É outra parada esse time, calma, a gente vai ter nossa oportunidade. Meu amigo, os caras não tem... Não para, velho. Só eles têm oportunidade. Tirei, eu sabia... Não, isso aí é palhaçada. Meu Deus, não tem como. Olha, eu criei um monstro, chat. Não tem como derrotar esses caras, velho. Precisamos fazer esse gol pelo menos. Fizemos. Meu, eles são muito fortes, cara. Esse Mohamed fez os 5 gols em mim, fi. Ah, mano, acabou. Não, vambora. Vai que a gente tem muita oportunidade agora. Consegui me livrar aqui, vou tentar um chute direto no gol e tá lá. Eu acredito. Eu fui de ataque, né, mano? Olha o vacilo, eu não tinha percebido. Mano, o Mohamed fez 5 gols na gente. Maneta o nome, né? Vamos atrás, eu confio. Neutro alto agora o bagulho, eu tenho energia também, qualquer coisa eu recupero. Dá pra fazer. Beleza. Vamos atrás. Daqui a pouco eu vou usar energia. Não preciso ainda. Cara, se eu tivesse neutro alto desde o começo, talvez daria dado o jogo, né? Vacilei. Eles tiveram muita oportunidade de começo. Mais uma, eu vou parar essa bola. Ah, não é possível. O goleiro também, mano. Ficou olhando, cara. Esse goleiro, pelo amor de Deus. Ah, mas os caras têm muita oportunidade. Eu tô no neutro alto, não adianta. Vamos, goleiro. Ah, aí sim. Ah, mano, não. Esse goleiro é ruim. Meu, vai atrás da bola. Joga com vontade. Eu vou ataque alto agora. 3 oportunidades, precisamos. Eu vou diminuir agora e aí vai faltar só 2. Ó, fiz o gol, beleza. Tá, agora eu vou de ataque. Vamos pra tudo, vamos com tudo, ó. Vou usar minha energia. Ataque alto. Tô nem aí, vamos pra cima. Bora, domina. Aí, vamos. 86, será que a gente teria mais uma oportunidade? Ia ser emocionante, hein? Por favor, jogo. Primeiro eu tenho que fazer esse gol. Meu amigo, eu perdi o gol, não acredito. Calma, eu vou com o dedo agora. Beleza. Por favor, jogo, uma oportunidade pra ficar bonito, vamos? Por favor, no finalzinho, uma oportunidade antes de bater. Ah, que jogão. Sabe o que foi isso aí? Aquele gol que bateu no goleiro e voltou pro atacante? Que é aquilo, velho? Pelo amor de Deus. Mano, 5-6, perdemos a final, Barcelona campeão. Antes de finalizar, vou fazer um negócio, calma aí. Eu fiz o seguinte, eu vim aqui na sala de troféus do Barcelona de Ilhéus e eu anotei todos os números para ver qual foi a evolução deles também, não só a do nosso Barcelona. Ó, se liga, a evolução deles, eles tinham 8 brasileirões, deixa eu aumentar mais um pouquinho, ó. Tinham 8 brasileirões, foram para 10, ganharam mais 2. Série C, eles não ganharam nenhuma, né, não caíram. Copa Nacional foi de 7 para 8. A Supercopa não ganharam. Caramba, eles deixaram escapar, mano. Não ganharam nenhuma. Super Continental foi de 5 para 8. Libertadores foi de 6 para 8. Mundial foi de 3 para 5. Ganharam bastante, mano. Tá aqui os troféus deles. E eles são o melhor elenco ainda do Brasileirão, né? A gente consegue ver por aqui. E ó, esse aqui era o elenco deles em 2043, que foi a última vez que eu tirei print. E agora é o elenco deles agora em 2053, eu acho. Olha o tanto que eles evoluíram, mano. Barcelona de Ilhéus. Mano, tão muito bem, cara. Só a zaga deles que tem que melhorar ainda mais, né? City campeão do desafio. Eles vão jogar contra a Inter e perderam o Mundial. Perderam o Mundial pra Inter de Milão. Campeão do mundo foi a França contra a Colômbia. Já aqui, mano, essa aqui é a sala de troféus aqui que a gente anotou do Guayaquil, né? Que nós estamos em 2055 agora. E, ó, o time era o quarto melhor, passou a ser o melhor. Foi 19 Série A para 22. B, C não ganhamos nenhuma. Copas fomos de 6 para 3. E, infelizmente, ganhamos aliás, aqui é 0, né? Infelizmente não ganhamos nenhum título a nível continental e mundial, né? Então só dominamos o país mesmo. Bom, galera, é o seguinte, vamos dar uma olhada nos melhores do mundo. Eu acho que não vai ter nenhum melhor do mundo do Barcelona de Guayaquil. De Guayaquil não, e do Brasil também não. Cara, o Real Madrid dominou muito, né? Chelsea e Leverkusen. Leverkusen também tá muito forte nesse save.
Eu vou terminar o vídeo por aqui e tá vendo? Ó, Barcelona de Ilhéus. Esse La Fiorita porque eu fui para outro time para ficar olhando o Barcelona de longe, lembra? E então agora no próximo vídeo, o que eu vou fazer? Nós vamos acionar e vamos assumir de novo esse time que eu falei lá, que é o La Fiorita, que é o pior time aliás, é o melhor time de San Marino. Caramba, San Marino evoluiu bastante aqui, ó, né? Era o pior. Nós vamos assumir esse time de novo. Por quê? Agora eu vou simular 10 anos e quero ficar de longe, sem acompanhar, sem ter qualquer influência ali nos Barcelonas, e vamos ver se esses Barcelonas dominam a América do Sul. Em qual sentido? Primeiro e segundo lugar toda hora. Será que toda hora a final vai ser decidida entre eles? A gente vai ver. Será que o Barcelona de Santa Catarina, mania, o Barcelona de Guayaquil, consegue bater de frente com o Barcelona do Brasil, evoluir ao ponto de superar eles? E depois que a gente fizer esse experimento, a gente vai para outro Barcelona e faz a mesma brincadeira. Bom, é isso, mano. Deu 1 hora de gravação. O vídeo vai ficar muito longo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu. Falou.